Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Quanto tempo, né? Já faz alguns dias ou semanas que eu não faço vídeo. E eu quero aproveitar que eu estou aqui na França, aqui numa estação, aqui numa cidade. E esse assunto aí me chamou muita atenção. Eu estava pesquisando aqui alguns dados sobre França, algumas curiosidades sobre França, que é muito interessante, que qualquer dia eu vou postar aí no meu Instagram e também no meu Facebook, você está me acompanhando. O que é lamentável, meus queridos irmãos aí do meu canal no YouTube, que são a maioria, estamos chegando a quase 12 mil pessoas, hein? Graças a Deus. Porém, o que é triste, este assunto aí, viu? Mais de 54% dos franceses não acreditam em Deus. É assustador o que eu vou dizer aqui nesse vídeo. Quem já me conhece há muito tempo, tenho falado muito sobre Portugal, da situação evangélica de Portugal, da Espanha. Como eu estou morando agora aqui na França, eu estava pesquisando aqui alguns dados recentes de setembro de 2021, do ano passado. Tem pouco tempo isso. E eu vi esse dado aqui do Instituto, dizendo que 54% dos franceses não acreditam em Deus, irmão. Principalmente a juventude, ó. Eu tô aqui numa cidade, vou mostrar aqui um pouco para vocês sobre a França. É um lugar bonito, espetacular, muito bom mesmo. Aqui estou numa estação aqui de comboio, ou de trem, de ônibus e de metro. Como tem vários aí, né? É uma curiosidade, estava vendo na França que existe pelo menos mais de 100 pianos nas estações de comboio. É normal encontrar aqui piano aqui na França. Agora, voltando aqui ao Evangelho, o que é triste, irmãos, você que é missionário, eu vou começar a publicar vídeo falando sobre França, porque eu pesquisei hoje aqui, fiquei muito assustado, fiquei muito triste de ver uma população dessa tão grande, uma cultura extraordinária que é a França. É o país mais visitado do mundo, Paris, né? Paris. Porém, o que é lamentável, eu não venho aqui falar de turismo, mas falar da realidade do Evangelho hoje. Nós, pastores, principalmente missionários, que almejamos ganhar almas para Jesus, irmão. A Europa está totalmente morta espiritualmente. Eu tenho um vídeo aí já há algum tempo atrás que eu fiz, que é muito visto, que as igrejas da Europa estão fechando as portas. E quando eu olho para a França, essa população aí tão grande, e vejo um povo tão inteligente, um povo de uma cultura tremenda, de uma história singular, de uma história muito conhecida. Quando falamos de França, falamos de Paris, né? Uma das cidades a mais visitada do mundo, segundo falam. Porém, eu pergunto para você, eu estava aqui andando aqui de transporte, né? Que aqui eu não tenho carro aqui na França. E eu estava acompanhando aqui muitos jovens, irmão, muitos jovens que andam de transporte. E muitos deles, segundo essa pesquisa, aí dos 18 anos até 35 anos, ou até mesmo de 65 anos, não acreditam em Deus. Irmãos, eu estou me dirigindo para o povo evangélico e na maioria cristão. Eu, se fosse você, eu chorava agora. Dobrava o meu joelho para esse país. Eu peço em nome de Jesus. Eu tenho muito tempo que eu não faço vídeo, né? Quem sabe você não tem nem ideia porque eu tô aqui na França hoje, né? Eu deixei Portugal para vir para a França, né? Deus me deu aqui uma nova direção, principalmente com a minha filha, e eu nem imaginava fazer esse vídeo. E Deus falou comigo, fale. E eu senti aqui no meu espírito falar sobre a carência do Evangelho na França. Irmão, é um lugar que toda a gente sonha conhecer. Quando eu estava no Brasil, quando eu falava de França ou em outro lugar da Europa,
Eu ficava assim, que quem sabe um dia eu vou conhecer, quem sabe um dia eu vou visitar. Mas quem está aqui, essa ideia de querer conhecer lugares, ou se divertir, ou de passear, você que é espiritual, você vai se chocar. Se você tiver com a tua vida no altar, você vai chorar comigo. Não é possível que alguém não se incomoda em saber que 54%, irmão, é a metade do país não acredita em Deus. Você sabe o que é você evangelizar em um local e mais de 50% das pessoas não crê no Deus que você crê? Principalmente você do Brasil, que está acostumado de ver tanta igreja, que está acostumado de poder visitar várias denominações. Eu fui pegar aqui um transporte começo que passou agora, e eu era o único brasileiro. Eu tive que lhe perguntar sobre uma passagem para comprar um bilhete, né? Para poder ir para um outro local. Eu tive que me comunicar um pouco no inglês, porque o francês meu eu estou aprendendo ainda. Não é tão fácil para nós que saímos de Portugal, da língua portuguesa, aprender um outro idioma. Isso para mim é uma barreira muito grande, estou estudando para poder falar de Deus também, para poder me comunicar. Agora imagina uma coisa, irmão. Muitas das vezes que eu já andei aqui um pouco perdido, pedindo algumas informações por não saber falar. Agora imagina um povo que tem uma cultura riquíssima que é a França, que tem um dos homens... Você pesquisa dos filósofos franceses, você vai analisar, muitos são conhecidos da cultura francesa. Agora, o que me espanta é como é que um povo desse, uma nação dessa, que 50% deles ou mais não acreditam em Deus. Eu estou falando de não acreditar em Jesus. Sim, Jesus que nós pregamos, que morreu na cruz, que ressuscitou, que curou enfermos, que ressuscitou morto, curou cego, que deu vida para muita gente que morreu. E você está acostumado a receber o poder de Deus, receber o Espírito Santo aí no Brasil, na sua igreja. Você verá aqui a tristeza que é, irmãos. Até para encontrar alguém da minha terra aqui é difícil. Agora imagina alguém pregando o evangelho, anunciando a palavra para um povo estranho. Não é para qualquer pessoa. Eu estou fazendo esse vídeo para incentivar você a orar pela França, orar por essa nação. Se eu achava que Portugal era difícil pregar a palavra, irmão, aqui é muito mais difícil. Eu estou falando de 54% dos franceses. A nossa igreja aqui na França tem mais, se eu não me engano, quase 10 nacionalidades diferentes, irmão. E tem franceses aqui que pregam a palavra, que falam de Deus, que cantam. Veja aí no meu grupo, aí no meu Instagram, no meu Facebook, você verá a nossa igreja, que eu tenho postado aí. Os cultos são franceses, irmão. Eu fico muito contente. Agora, quando eu ando na rua e vejo um povo desse, sentado no café aí, ó, lá atrás, nos restaurantes, irmão, aí nos transportes, aqui como nessa estação, muitos deles não conhecem a história de Jonas, por exemplo, que foi engolido pelo peixe. Se você falar de Moisés, que um homem que abriu o mar vermelho, eles vão falar que isso é mentira. Se você falar sobre Jesus, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, eles vão falar que isso é invenção humana, que isso não é verdade. Isso é um conto de fada. Eu pergunto para você, irmão, quem vai evangelizar esse país? O que nós iremos fazer para que mais de 50% dos franceses se convertam a Jesus, ou conheçam a Jesus? Eu estou preocupado com isso, irmão. Eu sinceramente fiquei assustado. Não estava com ideia de fazer vídeo nenhum, não estava nem com ânimo disso. Eu vim aqui, acabei de chegar do trabalho, estou aqui me preparando aqui para ir ver a minha filha, e de repente vejo eu estava pesquisando sobre o evangelho na França, e eu vi que mais de 54% não crê em Deus. Isso é lamentável, é assustador, por isso que eu estou mostrando aí, ó. Eu não estou só pegando
informação, estou mostrando aqui o local. Eu pergunto, não há ninguém que evangelize na rua aqui. Evangelizar aqui na França, como em toda a Europa, não é como no Brasil. Você não verá caixa de som, pessoa com microfone pregando nas estações. Dificilmente você vai ver alguém entregando folheto na rua. Dificilmente você vai ver alguém, quase impossível, alguém bater na porta da casa para falar de Deus. Aqui não é assim que funcionam as coisas. Então, por várias razões, pelo esfriamento espiritual, pela decadência de algumas igrejas também. E outra coisa, irmão, devido ao esfriamento espiritual, muitos estão morrendo espiritualmente, muitos estão se perdendo, e eu pergunto para nós evangélicos, eu incluo a mim, irmão, o que nós podemos fazer pela França? Nós podemos começar orando, ou falando como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sei que nem todos têm um chamado para a Europa. Mês que vem eu vou completar 17 anos que eu estou na Europa. E é a primeira vez que eu estou morando na França agora. Eu morei muitos anos em Portugal, fiz muito trabalho missionário em Portugal. Você me acompanha, verá vários vídeos meus aí. Pastoreei a igreja na Espanha, tive uma época ali, um trabalho missionário maravilhoso. Mas agora a minha experiência nova é na França. Irmão, eu estou assustado com esse país, no lado espiritual. Não estou falando de outro lado não, porque se você olhar para o lado de turismo, é o lugar mais visitado do mundo, que todo mundo sonha em conhecer. Mas quando você olha o lado espiritual, é decadente, é lamentável, irmão. Irmãs, pelo amor de Deus, você que é missionária, você que é um pastor, você que é uma pastora de alguma igreja, eu peço em nome de Jesus, divulgue na sua igreja e pede aí no ciclo de oração, no grupo de oração de vocês, ou de célula, ou de pequeno grupo, seja qual for o grupo de oração, ore pela França. Mais de 54% dos franceses não acreditam em Deus, irmão. Isso quer dizer o quê, pastor Leandro? Que mais de 50% dos franceses estão caminhando para a perdição, irmão. Não estão indo para o caminho que é para o céu, e sim para o outro lado. Porque essa é a realidade, irmãos. Eu não posso omitir aqui isso. Então isso é de chorar. Eu peço para você, entre em jejum, em oração, pelo esse país, pela Europa, em nome de Jesus. Eu peço para você da igreja brasileira aí, ou você que está aqui orando, irmão, ore pela França, em nome de Jesus. Ore por nós, ore pela nossa igreja aqui. O meu pastor, que é um guerreiro de Deus, que tem batalhado, buscando pessoas para levar para a igreja, não é fácil. Só sabe quem está aqui, irmão. Eu não tinha ideia como é que era o evangelho na França. Depois de já mais cheguei aqui no mês de abril, já estamos no final de maio. Eu tenho analisado aqui, por isso que eu não falei muita coisa. Eu queria poder ver com meus olhos como é que era, para depois falar. Então realmente eu estou aqui assustado. E vendo essa pesquisa, realmente é algo muito triste. Eu estava andando aí no Brasil falamos de ônibus, né? Aqui fala bus, no Portugal autocarro. Você anda pelas vilas da França, por exemplo, onde eu vim, você não vê quase ninguém na rua. Várias vilas e aldeias sem ninguém pregar a palavra, irmão. Existem várias regiões na França que não tem a presença de uma igreja evangélica, que não tem um grupo de pessoas para estudar a Bíblia, para se reunir, para pregar a palavra de Deus. Essa é a realidade de toda a Europa e especial França. É lamentável, irmão. Então, 54% dos franceses não acreditam em Deus. O que nós podemos fazer? Ore, interceda para que vida se converta a Deus, para que Deus mande mais pastores para cá, mais missionários que tenham compromisso. Não é para fazer turismo não, irmão. É para ter compromisso com a palavra de Deus e que tenham desejo, o amor pelas almas. Ok? E também para que Deus mande pessoas que tenham um amor. Quem sabe você não vem como pastor missionário, mas vem para trabalhar ou para dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, mas Deus pode te usar também para isso.
para você ser um missionário. Através do seu sonho de morar cá, você pode levar o seu testemunho, a sua fé para muitos lares na França, irmão. É o que eu desejo como irmão em Cristo, é que a França mude rapidamente esse lado espiritual. Que eu possa escutar que daqui a alguns anos, não só 54%, mas 0% que não acreditam mais em Deus. Infelizmente, existe mais ateísmo na França do que pessoas que creem em Jesus. Isso é triste e lamentável. Então, por isso que eu parei aqui esses minutos para poder falar para vocês. Eu espero em nome de Jesus, irmão. Ore por nós, amém? E ore pela França. Ore por esse país, ore pelos franceses, em nome de Jesus. Me siga no Instagram, no Facebook, e eu vou colocar alguns dados aí falando sobre esse país para que você possa estar orando, ou quem sabe você que recebeu o chamado, vir para cá pregar a palavra de Deus. Irmão, é o que precisa realmente de ganhadores de alma. Amém? Um abraço para você, sua família, todos os missionários, pastores, irmãos que desejam fazer mais pela Europa. Amém? Vai na minha playlist aí que eu tenho muitos vídeos sobre Portugal, Espanha e também aqui na França. Amém? Um abraço, que Deus abençoe. Um abraço aqui do seu irmão em Cristo, pastor Leandro Amorim, aqui na França. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?